Shalom, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo. Você está no canal Melimelo 24 Horas com Deus. Obrigada por estar aqui e eu tenho certeza que Deus tem algo da parte dele para falar com você, uma verdade, porque testemunhos são o resultado da verdade de Deus na vida de alguém. Não é a verdade da palavra de Deus, mas é a experiência real com o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje você vai ouvir a parte do meu testemunho, se você tem interesse nesse assunto. Até o que eu estava fazendo, na verdade, enquanto Deus preparava o meu futuro marido, o meu noivo. Então, na primeira parte do nosso testemunho, você viu a parte do Cristiano e como Deus estava o preparando, e hoje você vai ouvir a respeito da minha vida. Na verdade, o Cris, como ele disse, ele tem 4 anos de evangelho, e eu vou querer fazer uma observação sobre isso, porque eu nasci na igreja, meus pais são cristãos, eu não me recordo de outra, de uma experiência sem a presença e a fala dentro da casa dos meus pais a respeito de Deus e da Bíblia e do ministério. É um contexto muito real para mim. Mas aos 20 anos de idade eu me entreguei para o ministério e só Deus sabia da sinceridade do meu coração. Hoje eu tenho 42 anos de idade e eu vou me casar e eu estou indo, infelizmente, eu vou estar no meu segundo casamento. Isso faz parte do meu testemunho. Então, se você é divorciado, eu quero dizer que você tem esperança. Se você tem uma idade, né? Porque as pessoas parecem que colocam até 30 anos, depois disso não tem mais jeito. Se você tem mais de 30 anos de idade, eu te digo que é a esperança. Se você tem perto dos 50 anos de idade, eu te digo a esperança. Eu tenho 42 anos de idade e o Emerson tem 47 anos de idade. E nesse processo, Deus reavivou as promessas dele dentro de nós. Nós dois passamos por um processo doloroso de divórcio, onde os dois não entendiam o que acontecia, o que estava acontecendo, e os dois não tinham premeditado isso para a vida, né? Não fazia parte do projeto de vida. Na verdade, não faz do projeto de ninguém, mas é algo que não estava na nossa boca nem no nosso coração. É algo que nós não queríamos mesmo passar por esse processo. Bom, há 7 anos e meio atrás, eu passei pelo processo de divórcio e eu quero te dizer hoje que nenhum tempo de preparação é tempo perdido, né? E todas as experiências dolorosas que eu passei até hoje, elas serviram para um processo muito forte de amadurecimento. Então, gostaria que você considerasse isso. Enquanto Deus está te preparando para uma outra pessoa, ou quando Deus está te preparando para uma promessa, que não precisa ser especificamente uma pessoa, pode ser um projeto. No meu caso, o projeto é casamento e família. E eu estimulo a você desejar ter família ou você desejar restaurar a sua família. Você vai passar pelos processos, e os processos aí são dolorosos, mas o resultado deles é maturidade, muita paz, muito amor e muita alegria. Parece que eu estou falando de uma vida utópica, mas não. O progresso do exercício da fé e do nosso caráter aprovado diante de Deus é algo extraordinário. Então, é uma palavra que eu recebi acerca da minha vida e acerca da vida de quem seria o meu marido. Que eu era uma pedra bruta sendo transformada num diamante. E anteriormente a esta palavra vinha a mim, referente a mim, eu recebi em 2014 essa palavra.
que o meu futuro marido, a restauração do meu casamento, Deus estava preparando uma pedra bruta e eu receberia um diamante, algo precioso da parte do Senhor. E realmente ele é uma preciosidade para a minha vida. Então você tem que considerar que quando você está no processo de espera, eu vou falar especificamente da promessa para um casamento, para um relacionamento que vem da parte do Senhor. Cada pessoa leva um tempo para ser aprontada e tem a ver com o caráter, com as durezas, como a pessoa lida com os processos. Então, se Deus mandar você esperar, você tem que crer em Deus, porque se o outro lado não está pronto, você vai sofrer. Se você não estiver pronto, você vai sofrer e vai fazer o outro sofrer. A outra coisa que eu tô lendo todo um script aqui, tá, gente? Porque é coisa pra caramba pra falar. O Emerson, o processo dele foi de 2 anos pra cá, né? E do ano passado pra cá que Deus mandou ele abrir mão de muitas coisas. Deus me manda abrir mão fazem 8 anos. Olha como eu era bem mais dura que ele. E a pessoa que vai te amar, ela pode não estar pronta. Então tem a ver com você e com a outra pessoa. A gente sempre pensa que a gente está pronto. Tô vendo aqui os tópicos, tá, gente? A gente sempre pensa que a gente está pronto. Mas acontece alguma coisa e quando você tem que ser muito sincero com você mesmo, você fala, não tô, fui reprovado, né? Então, nesse meio termo, neste meio tempo, eu fui provada e reprovada algumas vezes. Eu me envolvi com uma pessoa muito errada, com jugo desigual, uma pessoa errada não por ela, mas porque era jugo desigual, Deus tinha me avisado que eu ia sofrer e eu em desobediência por causa das minhas carências, anota aí, cuidado com as suas carências afetivas. Por causa das minhas carências, eu não fiquei com testemunho de Deus e para mim não era suficiente o amor da minha família e dos meus amigos. E eu chorei e sofri muito. Quer evitar sofrimentos? Não se envolva com a pessoa errada. Eu tinha um testemunho interior que eu estava com a pessoa errada. Eu ouvi na palavra de Deus, Deus falando comigo, que eu não podia me envolver com jugo desigual. E as pessoas falavam para mim, mas eu queria me sentir amada e desejada. E eu sofri muito. Seja você homem e mulher, cuidado com as suas carências. O resultado disso é atraso no cumprimento das promessas e muita dor e frustração para ambos os lados, porque aquele rapaz que eu me envolvi também se sentiu frustrado. Eu trouxe dano para a vida dele. Eu trouxe maldição também para a vida dele e vice-versa. Mas nesse processo de erros e acertos, o fogo do Espírito Santo, ele tudo purifica. E se você aceita a disciplina que vem da parte do Senhor, que na sua carne parece que vai arder como fogo, você vai ter um resultado excelente. E tudo que passa pelo fogo, que é refinado pelo fogo, se transforma em um material, em uma obra de liga nobre. Então, são resultados como prata e ouro refinado pelo fogo. Então, aceite, porque isso vai trazer uma boa colheita para a sua vida e para a vida de quem você pretende passar o resto da vida, ou aquele projeto que está te esperando. Você vai errar menos, vai ser mais assertivo e não vai colocar a vontade de Deus por água abaixo. Nesse meio do caminho, eu quero dar um pequeno testemunho, que em 2016 eu finalmente aceitei, né? Há 4 anos e um pouquinho atrás. Eu aceitei fazer a vontade do Senhor e eu voltei para o ministério, que eu estava afastada, machucada. Eu associei a obra do Senhor e o próprio Deus às coisas que os homens faziam dentro do contexto ministerial e dentro do sistema eclesiástico.
E eu transferi essa culpa à obra de Deus. E não tem nada a ver. E aí, em 2016, eu entendi que Deus queria que eu voltasse. Então eu me desliguei também, eu precisei me desligar, me apartar, dizer não para aquele relacionamento que não era sadio, que não era a vontade de Deus para minha vida. E eu voltei aos poucos para o ministério, bem aos poucos, porque Deus estava restaurando a minha pureza, a santidade, o meu discernimento espiritual, porque quando você suja a casa, ela precisa de faxina. Isso não é brincadeira. Você não pode estar num envolvimento com algo errado da carne e está se envolvendo com as coisas espirituais. Vai ter fogo estranho aí, né? Então você precisa passar por um processo de reconsagração, de restauração, de reestruturação espiritual. E Deus fez isso muito lentamente, me reinserindo no corpo de Cristo. E aí eu aceitei voltar. Eu já conhecia muito bem a palavra e todas as passagens que falam sobre a vida de solteiro no Senhor e até onde eu poderia ir. E eu voltei a me envolver com as coisas do Senhor. Quando nesse inteirinho eu estava fazendo faculdade, só que quando eu fiz 40 anos de idade, há 2 anos atrás, eu estava no meu último semestre de faculdade, mas ainda iam faltar os estágios obrigatórios. Eu fiz uma oração no mês do meu aniversário. E eu falei para Deus que eu não aguentava, que eu tinha 40 anos, que era uma idade profética e que alguma coisa tinha que acontecer na minha vida. Bom, eu fiz essa oração a todos os pulmões, chorando no meu quarto, ajoelhada. E aconteceu mesmo. Aconteceu um pau no sistema da faculdade. Deu um pane lá. E eu tive que, por motivos circunstanciais, eu era uma boa aluna. Eu era realmente uma boa aluna. E eu tive que pausar a faculdade. Aquilo me frustrou demais, mas eu aceitei a chamada do Senhor. E eu não sabia que tinha toda uma movimentação divina nisso. E aí o que aconteceu? Eu parei com a faculdade, busquei o Senhor, jejuei, Ele me enviou para o interior do estado de São Paulo para eu ser missionária de tempo integral. E eu fui, do jeito que Deus estava mostrando. Com a mudança que eu consegui carregar, Deus mandou só levar algumas malas, né, de roupa. E eu desobedeci um pouquinho, levei coisas a mais, como sempre. Não faça isso, é uma perda de tempo. Eu gastei dinheiro, energia, me cansei por eu ter levado coisas a mais uma lição para você, para o próximo ciclo, que não eram para eu ter levado. Se Deus mandar você deixar, desfaça das coisas e deixe elas para trás. Entre no novo ciclo leve. E aí o que aconteceu? Eu comecei a aproveitar todas as oportunidades desde aquele outubro de 2016 e Deus voltou a me treinar e eu voltei a ser uma pessoa confiável para quem? Para o reino dos céus. O que eu falo para os solteiros? Aprenda a ter prazer na presença de Deus. Quando Deus fala para você cuidar das coisas do Senhor, nem sempre se trata de um cargo. Às vezes se trata do seu caráter e você manifestando o fruto do Espírito e a identidade em Cristo Jesus aonde quer que você vá. Então guarde isso no seu coração. Não se trata de um cargo, de um departamento dentro de um sistema religioso, nem está debaixo de uma liderança. Às vezes ela é necessária para você amadurecer, para você ser instruído. Mas se você é mais velho como eu, já tem conhecimento da palavra, dá um polimento aí na sua cara de pau, porque você já conhece a palavra como eu conhecia. Volta a ter a sua comunhão com Deus, se envolver profundamente com a vida no Espírito. E o Deus vai te usar naturalmente. Naturalmente, você não vai fazer esforço nenhum. As pessoas vão chegar até você. No ano de 2003, eu tive a revelação de que eu ia ter um filho. Eu nem era casada ainda. E há 17 anos eu aguardo a manifestação dessa promessa.
E o que a gente faz quando as promessas demoram tanto tempo para se cumprirem? Porque essa promessa, ela acredito que ela passou pelo teste do tempo, né? E mesmo aos 42 anos de idade, vocês em breve vão ver eu falando do meu filho, dos meus filhos, né? E nos últimos 3 anos, eu tinha já entregado essa promessa que eu tinha recebido em 2003. Aí eu comecei, quando eu cheguei lá naquela cidade, em obediência. Todas as pessoas que não me conheciam falavam a mesma coisa. Falavam de casamento, de restituição, de que Deus ia me dar dupla honra, de que eu ia ter filhos. Falava das nações sem me conhecer. E falava de um casamento, de uma família. Eu comecei a receber uma palavra profética atrás da outra. Isso me constrangia e me confrontava, porque eu tinha que aceitar pela fé aquilo que Deus tinha me prometido. E era um pouco dolorido. Quando Deus sabe que você não foi responsável por coisas que Ele abomina, no caso do divórcio, Ele sabe que você não foi responsável por isso, Ele restaura toda a sua sorte. Eu tenho algo para te dizer. Se você não tinha conhecimento nem maturidade suficiente, você foi causador de um divórcio, eu quero tocar nesse assunto, que é um tabu, é algo muito dolorido para muitas pessoas, Deus se encarrega de restaurar e restituir toda a sua sorte e trazer o conhecimento necessário para a primeira coisa de tudo. Deus vai restaurar o seu relacionamento com Ele e tirar toda a culpa que estiver sobre você. Depois que Ele tirar toda a sua culpa, Ele vai te envolver nos braços de amor dEle. Amém? Aceite esta palavra. Então, Deus em 2013, no ano que eu assinei o divórcio, enviou uma palavra que a minha família seria conhecida na terra por andar num amor maior e que então que eu seria um instrumento de restauração de famílias na terra. Então, que confronto com a minha vida, que confronto no meu ser, que confusão na minha cabeça. E eu guardei aquele papelzinho, eu trabalhava, eu estava no meu trabalho, quando eu recebi uma ligação e a pessoa entregou essa palavra profética para mim, pelo telefone. Eu tive que me retirar do lugar onde eu estava, fui numa praça, chorei muito e não entendia nada. As pessoas nem sabiam pelo que eu estava passando direito. E eu recebo uma palavra dessa vivendo um verdadeiro caos. Esse é o Deus de promessas que nós cremos. Ele é maravilhoso. Ele te traz esperança no meio de toda desesperança. E aí os anos se passaram, como eu falei para vocês, eu me envolvi com a pessoa errada. Depois que eu me corrigi diante de Deus, apareceram 2 pessoas na minha vida que tinham cara de promessa. Mas tinham até sinais de promessa, e até aquela pessoa errada também. Cuidado com sinais. Às vezes você recebe uma palavra porque Satanás, ele ouve, eu preciso falar isso para vocês, sobre o espírito de engano. Satanás, ele ouve a promessa que foi feita para você. Ele assiste tanto anjos como demônios, como a nuvem de testemunhas que já passou. Eles veem a nossa vida. Nós não temos que entender como. Mas neste mundo paralelo, ele pegou aquelas palavras e pegou pessoas erradas, e umas tinham aparência de piedade, uma vida piedosa, tinham cara de promessa e não eram a promessa. E eu fui testada 2 vezes no meu coração, depois daquele relacionamento incorreto, em relação a essas pessoas. Uma delas tinha total certeza que eu não era a pessoa certa para ela. Então aquilo foi sanado muito rápido.
na minha vida. E a outra pessoa não sabia direito nem o rumo da vida dela, mas tinha uma cara forte de promessa. E tinha sinais na vida dela. Ela se parecia com algo que estava nos meus sonhos e ela fazia parte mesmo do meu destino. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas não para um relacionamento conjugal. E a gente acaba confundindo as coisas. Então, quando aparecer alguém que tem cara de promessa, pergunte para Deus aquela pergunta que não quer calar do programa de televisão: é namoro ou amizade? Porque às vezes aquela amizade é um trampolim para coisas que Deus quer fazer, mas não é namoro, então não se envolva para você não perder mais tempo ainda, ok? Essa lição eu quero te deixar. Prove as coisas, prove, dê tempo, espere. E eu saí do interior de São Paulo depois de ter cumprido o meu destino lá, o meu destino profético, crente que eu estava indo para o Rio de Janeiro. E aí começou a pandemia. E aí eu entrei na maior crise existencial porque eu fiquei presa na casa dos meus pais. E tive que lidar com situações que faziam lembrar minha adolescência. E aquilo eu falei: Deus, se falta coisas serem curadas dentro de mim, pela madrugada, cura logo. E aí a palavra que Deus me enviou foi: busque a minha face. E eu obedeci, busquei a face do Senhor no começo da pandemia, até o mês de agosto, muito intensamente. Deus me enviou, mudou a minha rota. E eu tive que abrir mão daquela obstinação de estar com a mala pronta, querendo ir para o Rio de Janeiro, e Deus me apontou para o sul do Brasil. Uma mudança radical e que eu não esperava, não sabia como ele ia fazer, e ele fez. Abriu portas para mim no sul e hoje eu moro no estado de Santa Catarina. Até hoje eu estou aqui. E foi em obediência ao Senhor. Eu achava que a pessoa prometida ia estar aqui, porque as visões que eu tinha, o tipo de filho que Deus me mostrava, Deus reavivou os meus sonhos e me mostrou os meus filhos. Então ele fazia lembrar o tipo de pele, as pessoas claras que tem por aqui, né? Loiras. E por incrível que pareça, quando o Cris me abordou a primeira vez, eu fui tão ríspida com ele porque eu estava tão cansada de me envolver com enganos e de me iludir com enganos, que todas as vezes, como você ouviu no testemunho, no primeiro testemunho, né? Se você não ouviu, volta lá e veja o penúltimo vídeo no canal Melimelo 24 Horas com Deus. Ele insistentemente, de uma maneira divina, persistiu comigo. E Deus me provou que ele era o pai daqueles meus filhos claros, e por meio de muitos sinais e da aprovação do corpo de Cristo, ele foi indicado como meu marido. Uma oração que eu fazia, que é muito engraçada, é que eu falava que eu não sabia escolher, que eu escolhi errado. E eu concordo com isso até hoje. E que Deus ia ter que fazer o corpo de Cristo escolher o meu marido. E isso de fato aconteceu. Foi por indicação de 2 intercessoras, como vocês ouviram o testemunho. Isso é muito engraçado. Uma das coisas que Deus tinha me prometido é que muitas pessoas comeriam na mesa, que eu colocaria a mesa para muitas pessoas. E isso envolvia eu rodar na cozinha, gente. Entendeu? Ser forno e fogão. E naquela primeira cidade do interior eu servia as pessoas. Na minha missão sul, eu também servi as pessoas. E eu lembro que teve um episódio que eu tava meio que injuriada. Assim, eu falei: Deus, eu sei que eu já admiti que mesmo que eu tenha filhos e que o Senhor restaure a minha sorte, eu creio em todas as suas promessas. Eu não estou murmurando, mas eu queria pelo menos um sinal de que o Senhor está,
de pé aquelas promessas, porque não é possível, parece que eu me sinto enganada, né? E eu chorei. E eu falei assim, eu queria pôr a mesa, sinceramente, não mais para o corpo de Cristo somente. Eu queria pôr para o meu marido e para os meus filhos. Eu quero fazer comida para a minha família. E eu falei aquilo chorando. Aqui no Sul mesmo, já no final, no último semestre, né, no último trimestre de 2020, eu falei isso. E aí, para minha surpresa, eu estava na mesma época que eu fazia essa oração, eu já tinha sido abordada pelo Cristiano. Só que quem ia imaginar que uma pessoa de outro estado ia ser o meu futuro marido? Então Deus faz essas coisas para confundir a nossa sabedoria. Não espere, quem está esperando em Deus, não ache que vai ser da maneira controlada que a sua mente planeja ou sonha. Deus vai fazer do jeito dele. Eu tô dando esse testemunho detalhado para você saber. Eu tenho 42 anos de idade, no meio do ano eu faço 43 anos de idade e eu vou casar agora em abril, como vocês ouviram. Então, muito, muito perto, quando vocês ouviram lá no Facebook, na live que eu fiz com o Cris. Então, muito próximo dos meus 43 anos eu vou casar. E nós entramos em comum acordo que nós vamos ter filhos, né? E o Cris, ele crê, e eu uni a fé dele, que nós vamos ter gêmeos. E vocês vão ser testemunhas da vontade de Deus, ok? Nós já liberamos palavras proféticas e vamos ver o que vai acontecer. Porque a fé é assim, você tem que confiar. Cri, por isso falei. Então, e aí vocês ouviram o testemunho do Cris e pela primeira vez na minha vida eu fui firme com um homem. Eu não floreei, ele tinha muitos sinais, ele conversava comigo e eu não... Olha, hoje até traz peso no meu coração, mas eu não dava bola nenhuma para o que ele falava. Eu olhava para a cara dele e eu pensava assim, gente, os livros que esse homem lê e tudo que ele fala comigo de Deus era tudo que eu queria ouvir de um homem. Só que ele não pode gerar aqueles filhos que eu vi. Eles são muito claros, muito clarinhos. Eles são os bebês que eu peguei no colo, que Deus me mostrou, eles são muito clarinhos. Para minha surpresa, um dos últimos sinais foi que a intercessora dele me manda uma foto com ele pequenininho. E ele era loiro, 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 acreditem se quiser. De marré desci, quando ele era pequeno. E aquilo ali fez eu ficar confusa e chorar e ter que abrir mão de tudo que eu já tinha dito não para ele, né? E ele é uma pessoa maravilhosa, mas por quê? Porque ele foi preparado por Deus e se sujeitou à vontade de Deus, enquanto eu também estava sendo preparada por Deus. Quando eu disse sim de novo para o ministério, foi a época que ele entregou a vida dele para Jesus. E durante os 4 anos que Deus preparava ele na palavra, dando uma fome louca nele de comer a palavra, eu estava trabalhando para o ministério. Então você precisa confiar em Deus. Outra coisa que eu quero dizer e frisar para encerrar esse testemunho: a pessoa, veja bem o que você tem orado, está mais relacionado ao caráter e à personalidade da pessoa do que algum tipo de roupagem que possa estar nessa pessoa, uma roupagem de uma função espiritual nela, ok? O meu futuro marido, ele tem uma função no ministério. Ainda assim, na minha cabeça, se eu fosse analisar de maneira religiosa e legalista, eu não aceitaria ele. E Deus tinha falado, eu vou fazer algo novo e não vem do formato que você imagina. E eu não consigo imaginar eu me casando com outra pessoa que não seja a pessoa que Deus escolheu para mim. Que é essa pessoa formidável. Por que é formidável para mim? Porque é o centro da vontade de Deus para mim. A personalidade específica dele é tudo que eu preciso
para construir uma família e um propósito em Deus. Também não olhe para o lado e não compare nem você, nem a pessoa que está do seu lado com nenhum casal, com nenhuma pessoa. Não se compare com ninguém, não compare a pessoa que Deus está preparando para você com ninguém. Porque cada pessoa é específica para a outra, para cumprir um propósito específico. E tudo isso envolve destino, propósito e identidade em Deus. Ninguém é igual, ninguém, e tem uma pessoa específica que Deus está preparando para você, se você se sujeitar a esperar nele. E se você não tinha esperança, volte a ter esperança, porque Deus vai usar esse testemunho e muitos outros que você vai ouvir para reavivar a sua fé. E a bênção de Abraão, ela está vinculada a quem deseja ter família e uma posteridade. Então, deseje ter família e uma posteridade. A bênção de Abraão vai grudar em você. Deus te abençoe ricamente. Shalom. Se esse testemunho serviu para você e você se lembrou de alguém, por favor, compartilhe. Porque eu expus a minha vida em obediência à vontade de Deus. Porque Ele disse que ia ajudar muitas pessoas através da exposição da minha vida. Deus te abençoe ricamente. Curte, se inscreve no canal e compartilha.